Vamos lá. 3, 2, 1. Valendo. Gente, então aqui, dando sequência, esse foi o exercício que a gente fez. Exercício, como é que eu poderia chamar esse exercício? Exercício teste, né? O mais simples possível para a gente ver se ficou claro o que a gente estudou ou não. Já o segundo exercício nosso, esse daqui, ele não é gritante, fala, que exercício extremamente difícil. Mas ele também não é tão bobinho quanto parece, não. E aí, surge aquela mesma ideia. Vocês querem uns 2 minutinhos? Esse aqui 2 não vai dar não, uns 5 minutinhos para tentar fazer ou a gente pode fazer direto? Dá uns minutinhos. Tá bom. Então eu vou deixar vocês fazerem, tá? E aí a gente já desenvolve. Pode, gente.
conseguiu achar? Podemos? Sim. Sim? Vocês conseguiram achar alguma coisa? Achei, né? Só não sei se tá certo. Em quantos? As 3 letras? Sim. Não, então tá bom. Só confere depois aí pra gente. Então vamos lá. Os blocos da figura, da figura, né? Que é essa daqui, ó. Dá pra vocês verem aqui o lado também, não dá? Então, ó. Os blocos da figura têm massas. Bloco A, massa 3 kg e bloco B, 2 kg. A força F é paralela ao plano de apoio dos blocos e tem intensidade 40 N. Então, o valor de F é 40, o bloco A tem 3 e o bloco B tem 2 kg. Não considerando o atrito entre os blocos e o plano de apoio, determine, letra A, a aceleração dos blocos, letra B, a intensidade da força que A exerce em B, e letra C, a intensidade da força que B exerce em A. Então, a primeira ideia que a gente precisa saber, esse aqui é um pouquinho mais complexo que o anterior. Aqui agora, a gente não tem duas forças sendo aplicadas em um corpo, e sim uma força em 2 corpos que estão em contato. Então, a primeira ideia que a gente precisa fazer é o seguinte, fazer um diagramazinho de bloco aqui, entre os 2 blocos, o bloquinho A e o bloquinho B, ok? Então, é a primeira ideia que a gente precisa, bloco A e bloco B. Então, aqui, para vocês, reparem que eles estão em um plano horizontal, quais e quantas forças estão atuando sobre o bloco A? Quantas forças estão Uma. atuando? Uma? Beleza. Alguém tem uma outra ideia de quantos que são? Se é ou concorda com o Albert, se é uma ou duas, ou três, ou quatro, ou cinco, ou seis? Todo mundo está com o Albert? O Elbert, eu não vi quem foi. Então vamos lá, vamos analisar. Primeiro, oi? Primeiro, quantas forças estão atuando em A e quantas estão atuando em B? Uma força sempre existe. Qual que é? Força Gravitacional. gravitacional, que é o caso a força peso. Então, peso está aqui. Uma outra força que também existe para essa situação, porque existe apoio. Força normal. Ok? Qual força ainda mais está atuando? A força F. A força F está atuando diretamente no bloco A. Essa daqui. Tem mais alguma força atuando em A ou acabou por aqui? A força de B? Exatamente. Olha só, se A está em contato com B e A é empurrado por F, então, ó, essa força A vai exercer uma força em B e B, por sua vez, pela terceira lei de Newton, vai exercer uma reação e exercer uma força sobre A. Então, aqui nós vamos ter uma força que B exerce em A. Então, ó, A exerce uma força em B. Então, aqui nós temos um FAB. E aqui, deveria estar aqui, né? E aqui nós vamos ter uma força que B exerce em A. Essa aqui é a força normal, essa é a força peso. Precisa analisar essas duas forças? Só analisar, né? Porque a força normal anulou a força peso, correto? Sim ou não? Na dúvida, faça isso mesmo. Na verdade, a normal nunca vai anular peso. Uma força nunca anula a outra, mas a resultante entre as duas é a mesma, porque o bloco não afundou e nem flutuou. Então, peso é igual ao normal. Então, aqui está em equilíbrio na vertical. Anulando o bloquinho B, ó, analisando o bloquinho B agora. Uma força que sempre existe. Peso, vertical para baixo. Reação do peso, normal, vertical para cima. Haja visto que essas duas forças têm uma resultante nula, igual a zero.
Qual força ainda está atuando em B? Existe mais alguma ou acabou por aqui? A, A força que A exerce em B. B, Então, aqui temos... Opa! Então, aqui nós temos a força que A exerce em B. Observação, tá, gente? Aqui tá errado, ó. Aqui não é a força de A que exerce em B, não. É só a força F. Então, é a força F que está atuando sobre o bloco e a força de B está atuando em A. E aqui, né? Aqui nós vamos ter a força que A exerce em B. Prontinho. Então, o diagrama nosso de bloco está feito. Qual que é o nosso próximo passo a se fazer, então? Montar tipo um sisteminha aqui para as duas coisas. Por exemplo, nós temos aqui, ó, F de F e F de B em A. Qual que é maior? A força F ou a força que B exerce em A? Quem é maior? A força F, que é aplicada lá no início, ou a força que B exerce em A? A força é F. A força F, porque ela foi aplicada e o bloco movimentou para frente. Se a força de B aplicada em A fosse maior que a força F, o bloco permaneceria parado. Então, por que eu estou perguntando isso? Para a gente saber fazer. É F menos F de BA. Isso é igual a quem? A Márcia vezes aceleração. Isso para o bloquinho A. Para o bloquinho B, quais são as forças que estão atuando? Peso normal, que a resultante é nula. Então, a gente vai ter somente, nesse caso, a força que A exerce em B. Isso tem que ser igual a quem? Márcia vezes aceleração. Confere ou não? Então, partindo desse pressuposto aqui, o que fala a terceira lei de Newton? Que para toda ação consiste uma respectiva reação de mesma direção, mesma intensidade, porém em sentido oposto. Repare que uma está horizontal para trás e a outra horizontal para frente. Essa força de A exercida em B é igual à força de B exercida em A. Então, o que a gente poderia fazer? A gente poderia vir aqui, ó, cortar essa força de BA, correto? Cortando a força de BA. E a gente poderia vir aqui e cortar a força de AB. Por que eu posso fazer isso? Porque nós vimos que as forças pela ação e reação são iguais. Então, o que sobra no nosso sistema aqui? Sobra que a força F é igual. Uma observação que eu não tinha colocado aqui. Essa daqui é a massa de A. A, E essa daqui é a massa de B. B. Só que a aceleração é igual ou é diferente? Diferente. A aceleração é igual. Se eu empurro o bloco A aqui, ele empurra B. Concorda? Então, não tem como o A estar tipo, com 10 metros por segundo ao quadrado e o B com 5, não. Se aqui, por exemplo, for 6, aqui também foi 6. Então, a aceleração é a mesma. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou ter que fazer uma soma entre as duas massas, ou seja, a massa de A mais a massa de B, que multiplica quem? Quem? Multiplica quem, gente? Aceleração. A aceleração, que ela é única. A aceleração. Agora é só substituir valores. Ó. Agora ficou maçã com mel. Vale ressaltar que isso aqui é a letra A, né? Letra A. Então vamos lá. Sobrou. Foi dado Aceleração é 8? eu não fiz ainda. Vocês acharam 8? Eu não vi. Porque a força é 40. Então vai ser 40 é igual. Massa de A. Quanto que é a massa de A? 3. Mais a massa de B, que é 2. Isso que multiplica o que a gente quer saber, que é a aceleração. Então, nós vamos ter que... vai dar 8. A aceleração, ela vai ser igual... Opa! A aceleração vai ser igual. Aqui vai dar 3 mais 2, 5. Passa para o outro lado dividindo. 40 dividido por 5, 8 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a resposta da letra A. Ok? Achou isso aí, Ana? Ana? Achei.
Beleza, show de bola, então. Então, provavelmente a B e a C você acertou também, né? Letra B. A letra B está pedindo, letra A, a aceleração dos blocos, então já foi feito. Letra B, a intensidade da força que A exerce em B. Então, quer saber isso aqui, ó. F de AB. Então, F de AB, pelo sistema que a gente montou, ele é igual a quem? É igual a massa de B vezes quem? A aceleração. A aceleração a gente acabou de achar, né? Então, vai ficar F de AB, é o que a gente quer descobrir. Opa. F de AB é igual. Quanto que vale a massa de B? 2 vezes a aceleração, que é 8. Então, a força que A exerce em B vai ser igual a 16 newton. Acharam isso aí? Agora, sem medo de ser feliz, quanto que vai ser a letra C? 16? 16 também. Por quê? Se Ação, nós... reação? Exatamente. Se a gente cortou F de AB com F de BA porque eles eram iguais, então eu nem precisava calcular. Se aqui eu achei 16, a letra C também tem que ser 16. A gente vai calcular só para tirar a prova, tá? Então, opa, a gente vai tirar a prova só para ter a conclusão aqui, ó. Então, ó, letra C. Oh, Deus. Letra C vai ser, tá pedindo agora F de B exercida em A. Então, F de BA. Quem que é F de BA? É a força F que foi aplicada, menos F de BA, que é igual a massa de A vezes a aceleração. Então, partindo desse pressuposto, a força F foi dada, 40, menos o F de BA, que é o que a gente está procurando, é igual massa de a massa de A, 3 quilos, vezes a aceleração, que é 8. Então, vai ficar 3 vezes 8, 16. O 40 vai passar para lá negativo. Então, vai ficar 40 menos 16. Então, F de BA é igual a 40 menos 16? Não, gente, perdão. 40 menos 24. 3 vezes 8, 24. Igual a 16 newton. Então, está correto. Se desse algum valor diferente de 16, estaria errado. Ok? Dúvida nesse exercício aqui? Não? Beleza. Então, gente, por hora a gente encerra aqui. Na próxima aula tem mais um exercício só com relação às leis de Newton. E aí a gente começa o conceito de atrito. Tá legal? Alguém ficou com alguma dúvida nesse exercício aqui ou ficou tranquilo? Tranquilo? Tranquilo. Beleza, então. Então vamos fazer o seguinte. A gente encerra e na próxima aula, tá? A gente dá sequência nisso aí. Tá bom? Aí, ó. Então tá tranquilinho. Stop.